Ó, ele está torcendo aí, ó. Não, ele não aguenta. Ele quer aquele assunto. Aquele lá. Calma, pode ser mais pra frente, precisa agora não. Aliás, escreva aí nos seus comentários, porque é um tema muito vasto esse mesmo, questão do juízo temerário, a questão do sussurro, Da a questão calúnia. da calúnia, do perjúrio, tem muita coisa. Se você quiser mais coisas sobre esse assunto do 8º mandamento, tem muito. Escreva, que daí nós podemos pensar num segundo programa, porque veja como vai ficar interessante agora. Continue nos acompanhando. O fofocar. O que ele estava Quer entrar no tema já? Então vamos entrar no tema. Então, eu acho que seria interessante, né, padre? Porque a questão da fofoca é definir primeiro o que é fofoca. Primeiro, o que é fofoca? Porque às vezes as pessoas acham que tudo é fofoca, né? Tá falando de alguma coisa, ouviu uma notícia, conta pro outro, é fofoca. Não achar é bem que assim. tudo é fofoca tá errado. Então, por isso. E às vezes achar que umas coisas são fofocas e não são. E outras vezes achar que não são e são. Então, propriamente, o que é a fofoca? É porque todo mundo chama, não, aquele lá é fofoqueiro, aquele lá é fofoqueira. Mas peraí, sabe o que é fofoca primeiro, né? Então, é bom definir. Já está caluniando. Pois é. Então, o que é a fofoca? Um conceito assim para não ficar mesclado essa confusão. Definir. Fofoca, para a gente saber o que é. Vem de um dialeto africano, sobretudo na África e Uganda. Que a palavra, o dialeto deles é fuca. Fuca. Que significa remexer e revolver. Olha aí, dá para entender um pouquinho, né? Remexer e revolver. Isso é dialeto. Fofoca, vem de fuca. Interessante. Por quê? A fofoca é o quê? A fofoca, a maledicência, a difamação é a mesma coisa, estão tudo sinônimos. É a manifestação injusta. Manifestação injusta. De um defeito oculto ou uma falta secreta da pessoa. Então, um defeito que ninguém sabe, mas eu fico sabendo. E remexo. E depois vou remexer ali a água com a areia. Com os amigos ali. Com os amigos. Não posso. Isso é fofoca da caridade. Isso é fofoca. Interessante. E muitas fofocas levam a difamação da pessoa. A pessoa perde a honra, perde a fama. E depois, em certo sentido, complicado, porque é alguma coisa que ela tem de errado mesmo, ou que fez errado. Está remexendo algo que é mesmo. Essa é a fofoca. Não é mentira. É verdade. É verdade. Às vezes aconteceu, né? Claro, acontece. Quem que não erra? Então, exatamente. Só que na hora de revolver, de repente, nesse mexe-mexe, entra um ingrediente a mais, né? Acaba aumentando até o que a pessoa errou mesmo, né? Isso é sempre assim. Sempre acontece. Sempre, porque quem conta um conto... Aumenta um ponto. 1000 pontos, né? Olha o que disse o padre. Quem conta um conto aumenta 1000 pontos. Cuidado. Aqui, padre, vale o seguinte. Santo Agostinho dizia, já que o senhor citou Santo Agostinho, né? Do próximo, ou se fala bem, ou não se fala. Exatamente. Ou se fala bem, ou se fala. E ele tinha uma coisa interessantíssima. Ele tinha uma mesa de trabalho, Santo Agostinho, que ele mandava colocar na mesa uma plaquinha que vinha falar com ele, né? Estava como nós estamos nessa mesa sentados e mandou para uma plaquinha. Nessa mesa não se sente quem for falar mal do ausente. Interessante. Santo Agostinho colocava, olha que interessante. Né? Puxa, é boa, isso é muito nessa mesa boa. Não se sente. Olha se na nossa mesa não se sente quem for falar mal do ausente. Padre, por favor, repita novamente. Se todo mundo tivesse essa plaquinha na mesa, né, padre? Nossa, e aprendemos que vem do Fuca. Que é o dialeto da Uganda e do Congo. Eu acho que eu falei... Falou Uganda. O Congo não tinha falado. Não tinha falado. Então, que é remover e remexer. Então, aquilo que se põe a tono que não é necessário, que a pessoa de fato é errado e que ela possa ter feito. É isso. Exatamente, que Mas sempre eu tenho que... Essa falta oculta, que eu tomei conhecimento. Eu não posso falar? Essa é uma das perguntas que as pessoas fazem. Não. Nunca pode falar. Não, é isso? Não há maledicência, não há difamação, não há fofoca. Quando o crime, essa falta já é notório e público. Quando todo mundo já sabe, aí eu posso comentar, porque já é público. E outra circunstância. É melhor dar um exemplo. Imagine fulano, beltrano e ciclano. 3 pessoas. 3 pessoas. Fulano, beltrano e ciclano. Eu sou fulano. Eu sou fulano. Beltrano
é a pessoa ruim, que tem vícios, que tem isso, aquilo, aquilo outro. E o Mengano é o que o outro está influenciando, levando para o mal. Aí eu tenho obrigação de moral de chegar para o Mengano, que é o terceiro, e falar do Beltrano, ou seja, A, B e C, certo? Falar para C que B tem esse defeito e está querendo levar você para esses defeitos, não, esses vícios, está querendo levar você para o vício. Eu tenho obrigação moral de alertar o outro. Quando alguém está correndo um risco devido ao defeito ou a ação pelo outro. Entrar num vício que o outro já está e não quer sair. O alertar tem obrigação. Nesse caso é dever, é obrigação, nesse caso não é fofoca. Pelo contrário, é caridade. Interessante. Você vê que a circunstância muda, né? Muda radicalmente. Muito. Porque o fim é bom. Eu estou buscando o quê? Que a pessoa não caia no mesmo erro, no mesmo vício do outro. Que o outro realmente tem. Tem e não quer sair. Porque se o outro tem esse vício e quer sair... É uma outra questão. É outra questão. Por quê? Se ele quer sair, ele não vai querer arrastar o outro para o vício. Olha aqui. Tá claro? Porque se ele quer sair de verdade, ele não vai querer o outro que vá para o mesmo abismo. Ora, se ele está querendo levar o outro para o abismo, é porque ele não quer sair. Então, eu tenho que advertir o outro. Entendi. Isso acontece muito, hein? Acontece muito. E muita gente que se dá conta disso, fica com um escrúpulo. Será que eu devo falar, alertar outro? Claro que deve. Para evitar. Para evitar o mal, né? Evitar o mal. O outro não tem direito a levar o outro para o mau caminho. Senão, aí eu entro naquilo que pode ser uma falta por omissão, né? Exatamente. Nós podemos pecar por maus pensamentos consentidos, por más palavras, estamos tratando aqui a palavra, hoje está ligado ao 8º mandamento, por atos e por omissão. Por omissão. É muito isso. Então isso seria propriamente a fofoca. A fofoca. A famosa fofoca. Ficou satisfeito? Tá claro, tá claro. Então, agora, e quando a fofoca toma uma outra dimensão, ela resolve remexer e falar o que nem é, ela põe uma coisa que a pessoa não é. Aí acrescenta uma coisa a mais, né? Que nem tem. Bom, aí já muda, aí é calúnia já. Né? Calúnia. Opa! Aí já é calúnia. Por quê? Porque a pessoa vai caluniar a pessoa como? É bom a gente ter bem claro. É atribuir ao próximo um defeito que não tem e faltas que não cometeu. Isso é calúnia. Isso é calúnia. Olha só. Então, a fofoca, ele tem o defeito. A diferença é essa. A fofoca, a pessoa tem um defeito, mas eu não posso ficar falando. Ficar levantando lebre, né? Porque, agora, a calúnia, o outro não cometeu essa falta e não tem o defeito. E ele falou. E ele fala. Mentiu. É calúnia. Tirou a reputação. Exatamente. Que é o bom nome da pessoa. É o bom nome da pessoa. E todo mundo tem o direito à boa fama, ao bom nome. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Depois, se a pessoa perdeu por seus atos, etc., é outra questão. Mas o direito ela tem. O direito ela tem. Qualquer um tem. E nossa, padre, como é grave isso, porque a gente vê que isso é tão forte, lançar essa que a pessoa não fez, ou ela não é, que ao longo da história nós vimos quantas vezes que Deus até permitiu um castigo para a pessoa. Claro. Eu, por exemplo, estava vendo esses dias, o padre já ouviu falar na Santa Isabel de Portugal, né? Sim, Santa Isabel claro. De Portugal. Ela era princesa de Aragão. Isso. Era a princesa de Aragão, do reino de Aragão. E ela casou-se com Dom Dinis, rei de Portugal. Isso, exatamente. Então, ela tinha um pajem que servia a ela, de próximo, muito piedoso e muito direito. E Dom Dinis também tinha os pais, o esposo dela, o rei. Só que esse era um homem que era muito orgulhoso, esse pajem, o outro. E ele começou a falar mal do pajem direito, piedoso. Certamente por inveja, né? Deve ter entrado inveja, porque a rainha o tratava bem e ele não tinha, ele era tratado, não era tratado assim, e de fato a rainha sabe discernir quem era quem. Ela é Santa Isabel. E uma coisa curiosa que ele caluniou, o senhor falou da calúnia, o pajem bom. Ele chegou para o rei e falou coisas que o pajem bom nunca fez, nunca disse, e foram coisas tão puxadas que o rei, movido porque ele falou, olha que consequência grave da calúnia, tomou providência para matar o pajem bom. Nossa.
O rei tomou O rei providência tomou por causa da providência, calúnia. por causa do que ouviu do outro. Olha a força da palavra caluniosa. O que levou essa atitude do rei. O rei, então, estando um dia nos bosques, nos arredores de Lisboa, num forno, ele encontrou o forneiro e falou: olha, eu vou lhe mandar uma pessoa aqui que ela vai lhe perguntar se as minhas ordens foram cumpridas. Agarra essa pessoa e queima, porque é inimigo do reino, inimigo do rei. Está bem isso? E o rei foi embora. No outro dia ele chamou o pajem bom, porque ouviu tais horrores dele, que não era. E o rei mandou: vai até tal forno, assim, conheço, e pergunta se minhas ordens foram cumpridas. E ele, na maior alegria por obediência ao rei, foi. Que ele servia tanto ao rei, ele é direito, quanto... E foi. Só que no caminho, olha só como são as coisas. Ele estava passando em frente a uma igreja, que havia no caminho, até chegar no forno, tocou os sinos para iniciar uma missa, padre. Nós celebramos missa. E ele ficou tão emocionado, falou: meu pai sempre disse, quando começar uma missa, que eu devo assistir uma missa. Ele desceu do cavalo, era o pai da rainha e servindo o rei, foi assistir a missa. Que a missa é impressionante. Aí quando acabou a missa, falou: agora eu vou para o forno, vou sair para o forno. Quando ele estava saindo, irmão, começa outra missa. Meu pai sempre dizia que se começar uma outra missa é o caso de assistir outra missa. Que interessante, hein? Aí, prova a piedade dele, né? A piedade, isso está mostrando que ele é inocente. Interessante. O fato é o seguinte, que uma missa, outra missa, não chegava a resposta, o forno não era tão longe, o rei não teve nem notícia do homem que cuidava do forno, do forneiro, o chefe lá, mandou um pajem ruim lá, vá correndo perguntar se já executou minhas ordens ou não, mas ele queria de tal maneira destruir o outro que foi correndo, e o outro estava na segunda missa ainda, ele passou e foi direto lá para o forno, chegou o forneiro, as ordens, o rei pegaram o ruim e queimaram. Tá vendo? Isso eu li num teólogo espanhol ontem, o senhor que gosta tanto da Espanha, li ontem contando assim. Quer dizer, ele foi punido pela calúnia. Ele falou do outro e o rei tomou. E a própria atitude do rei, o rei, digamos, deveria ter analisado um pouco melhor, né? Mas, claro, evidente. A gente toma muito cuidado quando a gente ouve algo de alguém, qual é a fonte. É isso mesmo. Antes de emitir um juízo, tem que ver bem, né? A base. Pensar, ver, e analisar os fatos. Muito. Aí entra outro ponto, chama a prudência, né? A prudência. É outra virtude muito importante. Que ajuda muito a questão do relacionamento. Então a calúnia sempre é muito perigosa, né, padre? Muito. Muito perigosa. Aliás, perigosíssima. Perigosíssima. O padre, eu acho que o irmão também sabe, de onde vem a palavra calúnia, caluniador? Não, conta aí. Hã? Conta aí, não. Sabemos, só vai ficar... Ou seja, calúnia, caluniador, acusador, vem do vocábulo diabolos. Do grego. Diabolos. Do grego. Do grego. Forte, hein? E em, como chama? Em hebraico, é Satã. Nossa, significa a mesma coisa. Calúnia. Caluniador. Diabo, uma coisa. Então, o caluniador é um diabo. Vem na própria etimologia da palavra. No grego e no hebraico. E do hebraico. Diabolos e Satã. Impressionante, hein? Para ver a quem está ligado essa questão. Pois é. Muito puxado. E depois tem uma coisa também... Não sei se... É que é tanta matéria. É tantas coisinhas que vai e vem, que não dá para tratar tudo assim. Por exemplo, padre, eu acho que todos gostariam de saber um pouquinho. Tá bem, eu caluniei alguém. Qual o dever que eu tenho para consertar isso? É que você causou um dano, né, pessoa? Acho que vai na linha do roubo também, né? Porque o roubo, quando você rouba, como você tem que consertar? O roubo tem que devolver. Mas agora eu falei para uma pessoa ou para 100... sobre algo que a pessoa fez, ela não fez, o que é e não é. E agora, como vamos consertar isso? Por isso, o 8º mandamento é na minha opinião, depois do 1º mandamento, é o mandamento mais difícil de se praticar. Porque tem tantos matizes, tantas coisas... Pormenores, que a pessoa fica... É o que nós dizíamos desde o início. A melhor política da verdade. É melhor. Já evita-se daí. Evita tudo. Porque precisaria reparar de um jeito. Mas tem que haver reparação. O caluniador tem que reparar a calúnia. Mesmo com prejuízo próprio. Olha só. Mesmo que essa reparação venha em prejuízo. Por quê? Porque muitas vezes, claro, eu caluniei, mas eu tenho que falar para o outro, dizer, aquilo que eu falei de fulano não é verdade.
Soube, E eu não é vi verdade. mais, não sei quanto. E às vezes é para um conjunto, né? Para um E é grupo, pra um uma sala de conjunto. aula, por exemplo, sei lá, Exatamente. de trabalho. É como que pedir perdão público. Nossa Pode ser individualmente, mas também pode ser um conjunto grande. E aí é uma espécie de humilhação para a pessoa. Sim. Ah, mas eu não quero, não posso fazer isso. Tem que fazer. Você tem que reparar. Reparar de alguma forma, né? Tem que Não consertar. tem jeito, né? tem que consertar. Ou fazer tudo que é possível. E é bonito, hein? Porque uma pessoa que fez isso, praticou esse ato mal, mas depois se arrependeu e vai para um outro que ouviu isso e dizer, não, eu errei, etc., Não é isso. Nossa, né? é edificante. Não, é lindíssimo. É bonito isso. Ele aí. mesmo vai crescer, né? Ele mesmo cresce. crescer. E repara diante de Deus essa fez. ofensa. Porque levamos em consideração, hein, que o pecado, o primeiro ofendido é Deus. Em todo pecado. Todo Todo pecado. pecado, o primeiro ofendido é Deus. É Deus, não é o próximo, etc. É Deus. Nós estamos aqui tratando as consequências do pecado com relação ao próximo. Mas não esqueçamos que a ofensa contra o 8º mandamento, em primeiro lugar, é Deus, porque Ele é a verdade. Esse é o ponto. Então, eu não devo mentir, não devo caluniar, porque Deus É a verdade. é a verdade, Infinita, né? Sim. Não Exatamente. não posso. Bem, e além disso, mesmo que essa reparação seja prejudicial a mim, ou seja, me prejudica em algum ponto, eu devo fazer isso. E se foi questão que prejudicou de modo material, eu devo compensar, eu devo indenizar materialmente a pessoa. Porque muitas vezes a calúnia, a difamação, etc., Lesou, né? lesou a pessoa. Lesou. Por exemplo, numa empresa, Lesou. eu falei uma calúnia, uma coisa... Parou de vender, os tá. empregados não tinham como pagar o patrão. Ou ele perdeu o emprego, Ou perdeu o ou ele emprego. foi rebaixado. Eu sei lá, tantas circunstâncias, tanta coisa que pode acontecer. Então eu tenho que compensar de uma maneira ou outra. Isso É, porque a coisa corre, né? Porque você contou ali num Se corre. escritório, É. um do escritório Nossa. conta pro outro, e que vai pro outro, e vai uma bola de neve. Como não também acaba. corre o elogio, né? Se eu falo que para esse homem que ele é um sim. bom funcionário e é mesmo, aquele fica o bom nome, né? Assim como o mal lesa, o outro não, é exaltado. é E merece ser exaltado. é uma questão de justiça também. Questão né? de justiça. Muito. Agora, esse é um lado da moeda. E o outro lado da moeda? Com relação à vítima da calúnia. Qual a atitude correta e perfeita? O que foi caluniado? Porque foi falado, Foi caluniado. Ah, é perdoar, é esquecer, é imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina se nosso Senhor Jesus Cristo não nos perdoasse. E, sobretudo, não esquecesse. Porque não esqueçamos o seguinte, que a gente confessa. Recebe, tem a dor dos pecados, propósito de emenda. propósito de emenda, recebe absolvição. Deus perdoa, mas esquece. Irmão, guarda isso. Não é só perdoar. Porque uma vez é curioso, eu estava no Peru, muitos anos atrás, e não era nem padre. Assistindo a missa, participando da missa, e um padre espanhol, né, disse assim: eu não entendo por que há gente que disse, padre, eu perdono, mas não me olvido. Padre, eu perdoo, mas não esqueço. Ele disse: que perdão é esse? Você perdoa e não esquece, você não perdoou. no fundo, você não Agora, perdoou. imagine se Deus perdoasse e não esquecesse. Na hora do juízo, que? E a atitude perfeita, aquele que quer imitar nosso Senhor Jesus Cristo, é perdoar o que caluniou, esquecer, rezar por ele e tocar a vida adiante. Tocar a vida adiante. Impressionante. São os dois lados que a gente precisa, né? Evitar. Tá errado o que fez, mas perdoar a pessoa. Né? É duro, hein? É duro. Não vamos pensar que é fácil. Falar é muito fácil. Falar é Mas fácil. na hora de fazer, O perdão é divino, né? O humano tem que pedir o perdão, né? É uma graça para perdoar. E perdoar, como diz São Mateus, de coração, hein? Não é dizer eu lhe perdoo, virou as costas. Da boca pra fora, O né? muro da volta, a gente volta a se encontrar. Não perdoa, né, padre? Mas a vítima, então, que é tudo bonito, né? De perdoar, né? Rezar pelo outro também, né? é isso mesmo. Aqui Bom, consegue. exemplo divino. Nosso Senhor na cruz. O que ele disse? Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E havia gente que sabia.
Havia gente que odiava nosso Senhor Jesus Cristo e quis a morte dele Até o fim. Por maldade mesmo. por maldade. É. Mas até por esses, nosso Senhor pediu o perdão a Deus Pai.